Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 15 de março de 2023, um dia depois do Haaland fazer 1 milhão de gols e um dia depois do Milwaukee Bucks vencer de novo, hein? Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para continuar fazendo raio-x, mas dessa vez na juventude, hein? Tudo bem, Lucas? Animado aí para começar uma sequência de raio-x's? A gente não chegou à discussão desse plural ainda, né? X-rays. É ponto pacífico já em inglês. X-rays. Sobre os desdobramentos dessa reta final de temporada regular e as premiações que vão se avizinhando. Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Só peço que você fale um pouquinho mais baixo aí, viu, Gibas? Porque senão os juízes podem dar falta e Yannis Antetokounmpo bater mais lances livres, né? E ninguém... Você vai meter isso em todas as estrelas que enfrentam o Suns agora? Todas? 24 lances livres contra 3, né? Yannis contra Devin Booker deixou o Mister muito chateado, né? Então o Mister veio a forra aí nos microfones. Mas o Mister já falou nos microfones, não preciso falar nos microfones aqui, viu, Gibas? Apenas um momento de humor aí, um rápido humor, hashtag humor e piadas. Lucas, Dagger do Jay Crowder, tudo bem? Tomara Daggerzinho do Jay Crowder? Dagger do Jay Crowder, eu vou te falar uma coisa, Gibas. Dagger do Jay Crowder, em março, já vi a favor. Já tinha visto contra também, eu acho, né? Então, tudo bem. Vai surpreender mesmo se ele meter uma bolinha de 3 nos playoffs, né? Aí vai ser uma surpresa. Aí vai ser uma jogada diferenciada dele. Guilherme, hoje, como você disse, né? Raio-x. Hoje é dia de análise, né? Hoje é dia de nos aprofundarmos, só que ao invés de ir num time, vamos pegar os jovenzinhos, né? A juventude. Vamos os padawans, né? Curte um padawan, Gibas? Sabe pelo menos o que significa padawan? É o vocalista do CPM 22. Um salve aí, Fernando Padawan. Boa. Então, por ser muito jovem, o Fernando Padawan, ele inspirou toda uma franquia, né, de Hollywood a nomear, né, os futuros Jedi, né, de Padawans. Você vê que eu tô seguindo naquela discussão do hardcore. Até, cara, é impressionante como a nossa audiência... E eu não tinha essa referência. Você defende que o emo é emo hardcore ou só emocore? É que são três coisas diferentes, você falou aí, Lucas. Pô, só perguntei 2 e já são 3. Porque o emo é uma coisa, o hardcore é uma coisa, e o emocore é outra coisa. São 3 gêneros diferentes. No Brasil não é tudo a mesma coisa? São diferentes também? Cara, aí depende de com quem você tá conversando, né? Então, por exemplo, 2023, tudo bem ser emo, né? Porque a galera agora acha legal isso. Lá quando surgiu, tinha uma conotação muito negativa, né? E eu acho que até um pouco de preconceito com aquela coisa de que o homem tem que ser viril, sabe? A nossa geração cresceu com essa masculinidade muito tóxica, você vai se lembrar. Então, nesse ponto, assim, acho que bom que nós chegamos a esse ponto em que tudo bem, assim, legal ser emo, o homem pode ser emo, sim. E o hardcore em si, né, é um gênero, assim, bem tradicional e bem estabelecido, que, em geral, acho que essas bandas todas se intitulavam como, né? Agora, tem o hardcore melódico, que, em geral, derivava para vários caminhos, né? Mas, cara, segundo eu aprendi no Giannis essa semana, né? Sabe que é a semana emo lá no Giannis, né? Sim, uma semana claro. do debate emo, né? Vamos dizer assim. Mesmo bandas que eram, para muita gente, claramente emos, né? Como, por exemplo, Restart, ela se intitulava Happy Rock, né? Não se intitulava sequer emo. Eu não sei qual é o caso do Simple Plan. Emos nesse caso, né? Lucas, teve um amigo meu que uma vez recebeu como declaração de amor uma música do Simple Plan e ficou revoltadíssimo e rompeu com a sua então. Não era cônjuge ainda. Não era cônjuge, né? Era meio lancinho, sabe? Era um lance. Ele se sentiu tão ofendido por receber uma música do Simple Plan que falou assim, não dá, né? Acho que pra tudo tem limite e encerrou a relação. Estou trazendo essa informação aqui. Boa. Uma dica aí pra quem não tá sabendo terminar uma relação, né? Então, fica aí uma boa dica de Guilherme Tadeu e seus amigos. Gibas, uma última dúvida aí nesse assunto. Na verdade, é um erramos, né? Um errata. No último episódio, eu falei boate Pampers, quando eu queria falar balada Peppers, né? Então, peço perdão aí a todos que se sentiram ofendidos. Quem me conhece sabe que eu não meteria essa à toa. Quando o Guilherme...
Você falou que o nome da Vant era nome de fralda, velho. Eu ouvi isso e não falei nada. Pra você ver como foi um erro honesto, né? Um salve aí pra todos os curitibanos que curtem uma balada Peppers. Gibas, vamos pra frente que a juventude não é só de emo. Desculpa. Segue, segue. Vamos seguir. Então, com a nossa ideia aqui, a gente vai fazer o raio-x dos rookies, mas assim, não tem como dizer, nossa, os rookies jogam junto, ou falar só dos rookies jogam junto, o que eles fazem, né, em união. Nem a gente vai tratar também daquele jogo que teve do desafio das novas estrelas, né? Pelo amor a de gente vai Deus. falar disso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai uma espécie de exercício para montar os All-Rookie Teams. A gente vai falar dos principais rookies da temporada. O Guilherme pode trazer alguns analíticos. Pode, Guilherme, trazer analíticos aí Posso, tô apto. de líderes de rookies em tal tipo de jogada, esse tipo de coisas, preferências, né? E aí vamos montando. O que eu sugiro aqui, Gibas, é a gente pegando, já montando de frente para trás. Assim a gente fala mais daqueles rookies que a gente considera pacas. Vamos lá. Assim, Boa. acho que o primeiro passo é... A gente vai fazer os dois times ou só o primeiro time? Os dois times. Talvez a gente não consiga nos aprofundar no segundo time, né? Mas certamente os dois times. Então, assim, acho que dá pra gente já estabelecer banqueiro. Acho que... Novato do ano, né? Não tem debate, é o novato do ano, 20 pontos por jogo, 6 rebotes, 3,6 assistências, mais um super talento europeu para a NBA. Assim ele se apresenta, quer jogar pela seleção italiana de basquete, é claramente um jogador que poderia jogar pela seleção dos Estados Unidos. Sem Seattle, né? Nasceu em Seattle e é um talento que a USA Basketball olha e fala, quero no meu elenco, né? Não costuma ser. Sim, é um cara que foi calor do ano, draftado na primeira escolha, mas sempre manifestou esse interesse por jogar pela Itália e agora, sim, deve jogar o Mundial pela seleção italiana, então acaba entrando, né? Na lista de mais um. Ele é filho de italianos, né? Tem essa descendência. Então, é mais um super talento da NBA que deve ser considerado europeu. Vai jogar Eurobasket, vai jogar por seleção europeia, ainda Posso que fazer uma pergunta capciosa para você, Guilherme? Nesse caso, nascido iniciado. Pode fazer, Lucas. Ele é novato do ano porque ele é dessa classe, ou ele é novato do ano porque ele é brabo mesmo? Ou as duas coisas? Porque, tipo assim, tivemos novatos dos últimos anos aí que entregaram mais, né? Assim, vamos lá. Acho que essa classe ficou muito claro bem cedo que os outros, né, candidatos a novatos do ano não teriam um caso, né? Eles não apresentaram suas armas, né? Assim, era um draft bem interessante, não acho que era um draft ruim, não. O outro super talento dessa classe, o Chet Holmgren, não tá jogando. E o outro, que seria assim, um top 3, a gente sempre falava, né? Era um draft de 3, de 4, na verdade, né? Porque tinha um de Neve ainda. Mas o Jabari Smith, que lá no começo era o primeiro debate, assim, ele demorou para aparecer. Acho que teve uma reta final de temporada bem legal, mas demorou, assim. Então, desde o começo, o banqueiro, que foi primeira escolha. Agora tem que ver, né? Se ele vai jogar pela seleção italiana, vamos ter que falar banqueiro, né? Banqueiro, né? Interessante esse debate, hein? Esse debate tem que ser feito em algum momento. Hoje a gente não vai poder se alongar. Vou ter que falar com algum amigo italiano. Você que está ouvindo a gente aí, italiano, mande o vídeo de como falar banqueiro e eu falo o vídeo porque eu quero ver a mãozinha, né? Mas o áudio por hora vale. Logo cedo, aliás, primeira escolha. Era um debate, né? Não era claro que ele seria a primeira escolha. Parecia mais consolidado a segunda, né? Inclusive parecia. Hoje. O Hoje achava que não parecia claro. Que ele, no dia do draft ele falou: Jabari Smith vai ser escolher um. Foi uma grande confusão. E o Orlando Magic fechou com ele, foi adiante, e desde a Summer League ficou muito claro que ele era um super talento mesmo. E desde que começou a jogar, Lucas, impressionante, né? Agora, a questão capciosa que você me fez, depende. Acho que a gente precisaria ver classe a classe, né? Qual Você ficou classe... mais impressionado com ele ou Scott Barnes ano passado? Acho que tá no mesmo nível de fiquei impressionado, sabe? Acho que a temporada atual do Scott Barnes faz olhar para a temporada passada com será, né? Talvez. Entendi. Será que eu não me empolguei demais? Será que
ao esperar uma carreira linear, eu já vi uma carreira assim na segunda temporada não ter um salto encantador, assim, me faz eu ficar um pouco um pé atrás. Então, eu não acho que ele ficou nem na frente, assim, né? Não é claramente melhor do que foi a temporada do Scott Barnes, mas não diria que foi assim claramente pior também. Acho que os dois são talentos interessantes, né? Que vão estar na Vamos falar de história aí banqueiro, Guilherme. recente. Vamos falar de gente Nível rica, né? técnico. 20 pontos por jogo, ainda jogando como uma espécie de playmaker secundário dessa equipe do Magic, muitas vezes, né? Às vezes até como em algumas partidas, em algumas situações a gente vê o time alimentando bastante o Paulo Banqueiro para que ele seja um futuro primeira opção ofensiva, né? Tudo partir a partir dele, né? Começar a partir dele. Então, assim, bem promissor. Agora, aproveitamento, né? Vamos falar de nível técnico. Aproveitamento não tem sido o ideal, né? Tá chutando abaixo de 30% na linha dos 3 pontos, abaixo de 50% de maneira geral. A eficiência de field goal dele é abaixo de 50%, que não é bom, não é ótimo e também não é bom. Então, assim, tem espaço para melhora. Assim como esse Magic como um todo, né? Esse Magic até mereceu um episódio de quarta-feira, né? Um raio-x, porque teve uma sequência muito boa no começo de 2023, passou muito pelo que o banqueiro podia fazer, né? Que estava fazendo, mas o fim de temporada do Magic não tem sido tão legal assim. O Magic, com isso, vai ter uma ótima chance aí de escolher lá em cima. Então, assim, esse Magic anima, assusta a concorrência, né, anima os torcedores e tem aqui o novato do ano, que é uma pedra fundamental para construir qualquer franquia. Né? É isso. Lucas, 20% das jogadas do Paulo Banchero, isolation. É como ele joga, é a principal desenho do seu jogo. E dessas, né? Dentro dessa, uma em cada 5 que ele faz isolation, metade dessas ocasiões é jumper que termina, né? Metade dessas ocasiões é jogando um contra um para criar um arremesso desde o drible. A segunda opção dele é uma bandejinha. Algumas ocasiões termina com floater, mas no geral é quicar a bola para meter um mid-rangezinho. Outra coisa que eu acho que é bem interessante no seu jogo, 19%, né? Muito parecido com o Isolation, ele é o handler do pick and roll. Acho que isso é um baita diferencial, acho que isso é uma coisa muito empolgante. Um cara de quase 2,10 fazendo o handling do pique, né? Trazendo um grandão para fazer screen para ele tentar jogar. É bem legal. Acho que isso é uma coisa para a gente ficar bem atento ao desenvolvimento. Passa por aí também. Ser um jogador criativo desde o drible muda tudo, né? O time do Magic tem essa característica, vários caras bem altos que são capazes de fazer isso. O Banchero é o principal, mas você tem o Franz Wagner que faz isso muito bem. Você tem o Bol que, poxa, todo mundo fica encantado com o que ele é capaz de fazer, além dos outros jogadores que aí são até menores, e se espera isso deles mesmo, né? Então, acho que esse é um ponto para a gente ficar bem atento. Catch and drive, Lucas. Acho que é outra coisa que a gente tem visto bastante dele. Na transição, é um jogador basicamente muito veloz, né? Muito agressivo. Então, sempre vale a pena ver. É a principal maneira que ele consegue para pontuar, vamos dizer assim. O aproveitamento dele é sempre melhor quando ele está em transição. Jogando pique, é menos de um ponto por poste. Jogando isolation, é menos de um ponto por poste. Isso é ruim, são números ruins no Analytics. Na transição, não. Na transição é bem legal que ele é capaz de entregar. Outra coisa que ele entrega muito bem, embora faça muito pouco, são os cuts. Jogando fora da bola, né? Indo em direção à cesta. Costuma fazer também sempre jogadas muito boas. Tem muita coisa para crescer no seu jogo ofensivo, Lucas. E na defesa também. A defesa do Paulo Banchero não é notável. É um calouro que entregou uma boa temporada. Para ser um jogador de elite da NBA, tem um caminho ainda. Mas isso não tira o fato de que ele vai ser o calor do ano incontestavelmente. Boa, Gibas. Gostei. Um jogador que eu queria que ele seguisse os passos, assim, tem até alguma coisa a ver, porque os dois vêm de Duke, né? O tipo de função que as equipes colocam para ele. Jabari Parker? Jason Tatum, né? Jason Tá. Tatumzinho, espero que sim, né? Gibas, Jason Tatum também chegou na NBA muito jovem, também one and done, né? Também vindo de Duke.
e os números não são tão parecidos, ou não são tão diferentes assim, né? O Tatum fez, lógico, que é um time que foi até para final de conferência, né? E o Tatum jogou demais nos playoffs, mas os números de pontos, rebotes, assistências e tal, aproveitamento de 3 pontos, o do Tatum foi bem superior, mas a eficiência do field goal não é tão diferente assim, o Tatum não era tão eficiente como o rookie, né? Então, assim, é um pedido alto aqui, né, que eu tô fazendo, mas é o tipo de hype que eu tenho com um banqueiro, viu, Guilherme? Para que ele se torne esse jogador capaz de ser All-NBA por diversos e diversos anos. Talvez não um candidato a MVP como o Tatum, é muito cedo a gente falar na primeira temporada do cara, esse vai ser candidato a MVP sempre. Mas para que seja um dos melhores da posição, um dos melhores jogadores da conferência, dá para o banqueiro fazer isso sim, tem muito talento ali. Gibas, na época do draft, se imaginava que era um draft de 3 jogadores, a gente do Café Belgrado colocava o Ivy assim como um jogador para ficar de olho, né? Mas no desenrolar, pelo menos assim, no primeiro ano de temporada dessa classe, tivemos um draft de um jogador, né? Foi o banqueiro, bem separado dos demais. A partir daí vem uma segunda linha entre rookies que foram draftados alto e estão, pelo menos, chegando, né, a uma expectativa próxima ao que eles entregavam, ou que a gente não esperava tanto, mas que estão entregando bem. Quais os 4 jogadores que você colocaria assim ao redor de Paulo Banqueiro? Lógico que o Rookie Team não tem posição, né? Você escolhe os melhores 5 rookies da temporada, né? Como é que ficaria o seu ballot aí de primeiro time, para ver se a gente faz igual? E vai por ordem assim, não. Esse aqui, certeza. Por exemplo, certeza para mim, Jalen Williams, o segundo rookie nessa lista. Porque, assim, além de já estar muito bem, ele tá quente, velho. A tendência é que os números dele explodam aí nessa reta final. J-Dub, Jalen Williams, certamente é o meu segundo. Se ele joga igual ele tá jogando nessa reta final desde o começo, ele era um candidato a calor do ano. Ia brigar aí com o Banchero. Porque é impressionante, velho. Impressionante o que ele faz. Falamos dele aqui, né, quando a gente fez o raio-x do Oklahoma City Thunder. E, velho, desde então ele melhorou ainda, né? Assim, não é que a gente foi surpreendido pelo nível que ele tem jogado, mas ao mesmo tempo o potencial de evolução dentro da própria temporada eu acho que é de se ressaltar. É um cara que contribui de várias maneiras, né? Não é um jogador que demanda ser o centro das atenções, até pelo contrário, né? Ele joga com um jogador que demanda ser o centro das atenções e entrega por ser o centro das atenções, mas ele consegue criar bastante no meio disso, né? No meio disso aí ele consegue ser um jogador que atrai protagonismo. Eu acho que ele, claro, ele é um coadjuvante porque, enfim, o Shai Gilgeous-Alexander é um All-NBA essa temporada, um candidato ao NBA nessa temporada, um dos principais jogadores da liga. Mas o que ele contribui, primeiro, o primeiro ponto, né, que é importante dizer, assim, defensivamente ele é um fator. Ele two-way, né? influencia no jogo. Ele muitas vezes vai defender os melhores jogadores do outro time. O que se tem essa característica, tem algumas opções para fazer isso, mas ele é uma delas. Ele é um cara que vai poder trocar contra um dos melhores jogadores da liga, vai impor ali sua dificuldade, vai tentar defender. Tem bons números defensivamente, sobretudo se você pensar que ele joga num time que não é uma equipe de ponta, né? Então é bom ficar atento. Agora, ofensivamente, Lucas, ele já tem, por exemplo, o principal, né? A principal jogada que ele faz é ser o handler do pick and roll também, né? Ele faz um pouco mais sentido pela altura, pela posição, mas se você olhar que ele joga no time do Shai Gilgeous-Alexander, ainda assim, a principal maneira que ele contribui jogando pick, é bem legal. Uma de cada 4 ações, 25% das suas ações vem de handler com pick and roll, e ao contrário não, né? Mas diferente do Banchero, ele termina com bandejas, Lucas. Ele gosta de ir lá embaixo, ele gosta Bandejeiro. Bandejeiro. 40% dessas bolas é bandeja. No meio disso tem jumper também, tem floater também, tem dunkzinha também, hein? Às vezes ele mete umas dunks. E o aproveitamento dele para situar especificamente, sendo o handler do pick and roll, melhor do que o Banchero. Ele tem 1 ponto por posse. É um jogador muito interessante. Em transição, ele é ótimo, ótimo, ótimo. Outra coisa aqui que eu acho que é um fator também para ele ser um jogador tão interessante jogando nesse time, e para conseguir jogar nesse time, você tem que ser bom nisso.
Lucas, no catch and shoot, ele tem range, ele consegue contribuir. Não é exatamente a coisa que ele mais faz, mas dentro das questões que ele tem no jogo, ele também é capaz de fazer o catch and shoot. Faz parte do seu jogo, vamos dizer assim. Ao longo da temporada, o chute varia. Hoje está na casa dos 35%, chutando pouco, né? Chutando 3 vezes por jogo. Ainda pode ser melhor que isso, mas já mostra maneiras de contribuir com o time. É a grande steal do draft? Cara, é difícil. Eu acho que é muito cedo para falar de steal, Lucas. Um ano só é muito cedo, mas foi uma baita sacada, vamos dizer assim. Acho que dá para dizer que foi um acerto incrível de um time que precisa acertar nas suas escolhas para dar certo. Agora, acho que é cedo para falar de estilo, né? Porque tem cara que tá jogando bem e a gente não sabe o potencial de evolução ainda, né? Por exemplo, o Shadon Sharp, Walker Kessler, Malachi Branham, Jeremy Sohan. Então tem uns caras que, assim, talvez nem vão entrar no time aqui nosso, mas foram escolhidos em posições que você fala, caramba, talvez daqui 3, 4 anos isso fique mais claro. Talvez no ano de calor do Giannis não parecia que ele era o estilo que ele acabou se mostrando, sabe? Então acho que tem um tempo ainda pra gente ver qual é o estilo desse draft. Mas dá pra dizer o seguinte, J-Dub já é um fan favorite, cara. Quem assiste esse time se encanta imediatamente por Jalen Williams e fica encantado porque às vezes tem ele fazendo várias coisas, porque tem outro cara que tem o mesmo nome que ele, você fica meio confuso. Mas por exemplo, a gente tá usando J-Dub aqui pro nome dele. Gibas, traz aí mais nomes. Mais nomes para você. Cara, um candidato que eu quero colocar, eu colocaria, mas eu aceito o debate, é Keegan Murray. Para mim, Keegan Murray... Esse aí vai ser o grande debate desse primeiro time, né? Porque assim, acho que é ponto pacífico o Benedict Mathurin, né? Mathurin, que as pessoas insistem em chamar de Mathurin, mas a gente que no Café Belgrado prefere o Mathurin. O canadense, né? Um scorer, por um certo tempo foi candidato junto com o Banqueiro, mas aí o Banqueiro deslanchou, né? Não termina tão forte a temporada, tá até machucado agora, mas não termina tão forte a temporada como a concorrência, então tá vendo aí nomes como Jalen Williams despontar, o próprio Jabari Smith Jr. tá numa fase muito boa, o Jeremy Sohan também. O Gibbs trouxe o nome do Keegan Murray, um cara assim que a gente tem a tendência a ser, é óbvio que ele vai estar no All-Rook Team, porque Sacramento Kings é uma peça importante e tal, mas é um cara que já vê a melhor parte da temporada dele para trás, né? Do All-Star Game para cá, ele tá bem claudicante, né? Média por volta de 10 pontos por jogo, que é abaixo da média dele na temporada, do All-Star Game para cá. E chutando muito mal, né? Chutando abaixo da média da liga, do All-Star Game para cá. E é o grande diferencial dele, né? Ele é um gatilho, ele é um dos rookies que mais mata bola de 3 pontos na temporada. Então, o carro-chefe dele não tá caindo, Gui. Você vai ter que trazer muito argumento nesse debate aí, viu? Não, para mim o principal argumento é o que você apresentou. O Keegan Murray é dessa molecada toda o único que tá disputando de fato coisas grandes, né? Ele é o único que você tá... tá... é uma piada pra você? Cara, o OKCzão não é... Você tá seguro que o OKC vai jogar playoff esse ano? Playoff não. E o Keegan Murray vai jogar playoff, velho. Tá jogando em quadra, minuto grande, ganhando de time grande, né? Então acho que isso costuma ser um fator, né? Assim, para decisões, assim. Não exatamente o motivo para ser o calor do ano, mas quando você olha um cara que joga num time que tá ganhando um monte e é um cara que joga, ainda com altos e baixos, é normal que tenha altos e baixos. O time, assim, ele chega na liga, assim, claro que os scouts conheciam, claro que os times chegavam sabendo quem ele era. Mas uma coisa é você saber o cara depois de um mês de NBA, outra coisa é 3, 4 meses depois, você sabe como que ele se adaptou, quais foram as saídas, como que o sistema do Kings o encaixou. Acho que o que ele tem de mais interessante é a bola em transição, né? Essa bola de 3 em transição dele é impressionante. E é uma bola meio indefensável, mas para que isso flua bem, né? A coisa tem que estar bem encaixada. Então, quando o Kings começa a encontrar outras soluções, ele vai ficando de lado e tudo bem, né? Faz parte. Mas ainda assim, é um calouro com dígitos duplos, que tá chutando 40% de 3 pontos, mesmo no mau momento. E gosto bastante, viu? Gosto bastante de como ele ajuda, como ele contribui.
mais do que ser um calouro do time do Kings, né? Ele é um cara que, no melhor King, sei lá, do século, do século é exagero, né? Mas quase do século, ele joga 30 minutos por jogo, velho. É 30 minutos toda noite num time que é encantador, que tá fazendo uma temporada maravilhosa, que tem um dos melhores ataques dos últimos tempos. Então, acho que o caso dele é mais assim, pô, ele é um baita jogador de um baita time, e é um calouro, né? Acho que se você No olhar. caso, defendido pelo craque Neto, Guilherme, quando bota muitos baitas assim, fica parecendo que ele escreveu. Pode ser, pode ser. Esse é meu caso. Eu acho, por exemplo, a temporada dele mais interessante que a do próprio Mathurin, que começa muito bem. Ih, rapaz. Não, ele começa Gostei muito dessa bem, ousadia, hein? começa bem legal, já com 20 pontos por jogo, né? E pô, faz tempo que ele tá com esses 20 pontos por jogo, que fazia tanto tempo que agora já tá 16, né? E foi caindo, foi caindo. Assim, pô, o cara é calouro, já tem 20 pontos por jogo, pô, agora ele tem 16. É uma temporada muito boa. Vai estar no meu time também. Mas pô, faz tempo que o Indiana Pacers não acontece, né? E se você tirar o Haliburton aí, não acontece meio, né? Então não me empolga tanto assim, se você pensar de potencialidade de entregar a vitória, né? Potencialidade de disputar coisas bem legais. Infelizmente, esses times que draftaram alto, eles não mudaram a história de suas vidas, né? Eles vão continuar draftando muito alto. Então, e é claro que os calouros não são os responsáveis por isso, né? Não é por O conta Kings não, né? O Kings vai ficar lá embaixo. É isso. Mas, por exemplo, o Detroit draftou alto o Jenny Ive e vai continuar draftando alto. O Jabari Smith draftou alto, o Houston draftou alto. Pô, vai continuar draftando alto. Então, e nesse caso do Pacers, draftou mais ou menos alto e vai continuar draftando mais ou menos alto. Então, assim, o desenho desses jogadores que a gente tem tratado aqui são de times que, cara, infelizmente, muitas vezes estão jogando com 20 pontos nas costas, né? E a diferença para mim do Keegan Murray é essa: ele joga todo o jogo, muitas vezes na frente, muitas vezes 2 atrás, 5 atrás. O erro dele custa mais e o acerto dele vale mais. Acho que é por aí. Boa. Acho que o nome para fechar, né? Esse quinteto de rookies fica então entre dois estilos de temporadas bem diferentes, né? Jaden Ive do Detroit Pistons e Walker Kessler do Utah Jazz. Acho que dá para botar nessa briga junto com o Keegan Murray. Né? O Jeremy Sohan tem números bem parecidos com o Keegan Murray, mas é como o Gibas falou, né? Pera lá também, né? Olha onde cada um tá entregando esses números, né? O Jabari Smith do Houston, né? Também tá bem quente, né? Então os números dele estão nessa tendência de alta, mas o time perde pra caramba, né? O Houston e o Spurs e o próprio Detroit estão conseguindo perder assim com muito talento, né? Estão vindo para temporadas abaixo de 20 vitórias, o que é um pouco raro já no mundo da NBA. 3 times abaixo de 20 vitórias é um pouco demais. Mas é o peso, né, de colocar tanto novato para jogar, tanta equipe jovem para jogar, com tanta gente interessada em vaga de play-in, por exemplo, né? Então, quem tá fora até do play-in tem a tendência a experimentar muito mais, né? Então, quando você experimenta, você coloca esses jovens jogadores em evidência e aí eles acabam, querendo ou não, Guilherme, produzindo um pouco mais de números, né? Então tem esse debate aí. Para mim, Gibas, eu ia pelo Walker Kessler, assim, além de ter sido uma escolha lá atrás, ele é um cara que desequilibrou demais a troca do Rudy Gobert, velho. Porque tem jogo que ele decide pra caramba, né? E ele, cara, ele dá mais de 2 tocos por jogo. Defensivamente, ele entrega desde já. E é muito raro para um novato, né, chegar com tanta leitura de jogo, com tanto posicionamento, com tanta sapiência, eu dizia, viu, Gibas? Então ele é um novato que, em algumas estatísticas, né, por exemplo, no hashtag basketball, Guilherme, que eles consideram vários tipos de estatística, ele é o top rookie da temporada, né? Então é um tipo de temporada muito raro da gente ver numa escolha lá atrás, e que deixa a equipe do Utah muito mais tranquila com as trocas que fizeram, né? Porque você abriu mão de um pivô que por anos e anos era considerado o melhor defensor da NBA, um pivô que você deu um salário máximo e pouca gente reclamou, né? Em 2020 é muito raro você dar um salário máximo para pivô. Assim, teve gente que chiou, achou estranho e tal, mas assim, o Gobert fez por onde, né? Receber.
ganhava prêmio de defensor do ano, em sequência, ao NBA, etc. Então, você abriu mão desse tipo de talento e conseguiu rapidamente repor, lógico, talvez não no mesmo nível, mas quando você compara os salários, né, o custo de cada um, você fica bem satisfeito, né, de ter o Walker Kessler. Então, acho que a temporada do Walker Kessler foi de abrir os olhos, né, e fez com que o Utah fosse competitivo muitas vezes. O Walker Kessler está fechando o jogo, né, e o time vencendo e se metendo ali até onde não devia. Muita gente pensa, até o próprio GM deve pensar isso muitas vezes, que o Utah se mete muitas vezes em briga que não devia se meter, mas o fato é esse, tá brigando, tá lutando lá em cima, uma temporada de quase duplo-duplo, viu, Gibas? 8-8, assim, bem sólido, jogando 22 minutos, pô, 2 tocos por jogo ainda. Cara, isso aqui não é toda hora que você acha não, viu? Cara, teve jogo essa temporada que ele pegou 21 rebotes, meteu double-double de 20 pontos e 21 rebotes. Teve vários jogos de mais de 14 rebotes, cara. Teve jogo de 15, 18, 16. Até lembrei do Haaland, né? Que ontem perguntaram pra ele: você já tinha feito 5 gols num jogo, Haaland? Ele falou: não, uma vez eu fiz 9. Então, me lembrou um pouco. É impressionante a temporada do Walker Kessler. Gosto bastante da temporada dele. De novo, acho que foi um time bastante competitivo e acho que quando ele foi competitivo ele era um fator. O time começa a temporada tentando jogar com 2 bigs, o Lauri Markkanen e o Kelly Olynyk, e aos pouquinhos ele começa a ganhar o espaço dele, né? Mostrar, pô, eu sou jogável, hein? Eu sou moleque, mas de repente até dá para me colocar em quadra, né? Ele já começou mais de 30 jogos, ele era para ser um reserva, claro que ao longo da temporada o Utah Jazz também foi mudando, foi trocando, foi machucando o jogador, é um time em reconstrução, mas eu, mesmo sendo um time em reconstrução, que fez muita coisa para ser ruim, é um time que foi muito mais competitivo do que os outros times de candidatos aí, né? O Jaden Ivey, que poderia ser um candidato, teve números bons, né? Números de pontos absolutos bons, 15 pontos por jogo. Pô, o cara que fez 15 pontos por jogo, sendo um talento dessa classe, vai ficar fora? Eu acho que vai ficar fora, cara. O Jabari Qual é o Smith. carro-chefe do nosso amigo Walker Kessler, Guilherme? Ele entra em quadra pensando, já sei o que eu vou fazer hoje. Vou fazer tal coisa. Aliás, 2 notícias aí para vocês, viu? O pai dele é Chad Kessler e o tio dele é Alec Kessler. Informação importante. É Lucas, isso. acho O que dele defensivo. jogou 200 partidas na NBA e o pai dele foi draftado, mas não jogou não. Lucas, defensivamente, né? Acho que é o principal, vamos dizer assim, é o que ele faz de melhor, né? É o motivo pelo qual a gente tem elogiado tanto. Ele é um protetor de aro, ele é rápido, ele consegue defender trocas, ele defende o pivô se quiser jogar no poste baixo, enfim. Agora, ofensivamente, em geral, assim, a maneira que ele mais contribui é cut. Ele é muito rápido, ele consegue se desmarcar, ele tem boas leituras e aí consegue concluir muito bem. É altíssimo o aproveitamento dele, mas assim, né? É porque também joga muito perto da cesta. Se ele fez o movimento e recebeu o passe, provavelmente ele vai concluir bem. Outra maneira que ele contribui bastante é no rebote ofensivo. Ele vai mesmo pro rebote, quando vai no rebote consegue colocar na cesta, né? Pega o rebote e já ataca o aro. Jogando pick and roll, ele também tem bons números, né? Não é exatamente o carro-chefe, não é bem assim que o Utah Jazz quer jogar também. De cada 5, uma das suas participações é fazendo o screen e rolando em direção à cesta, também com um alto aproveitamento, né? Nesse movimento. Em geral, essas são as maneiras que você vai mais ver em quadra. E claro, em transição, é uma coisa que chama bastante atenção. Ele é um cara muito grande, né? Que é 2,15, mais que isso, né? Deixa eu pegar a altura precisa aqui. 2,16, mas assim, é 2,16 e muito veloz. Ele é muito rápido, assim, ele consegue correr a quadra muito bem. Então, um pivô como esse em transição é sempre muito interessante, Lucas. Então, cara, gosto muito de colocar ele no nosso time aqui, viu, Lucas? Gibas, ele quando tá em quadra, o Utah Jazz é muito melhor do que quando ele tá fora de quadra, né? A defesa do Utah Jazz, quando ele tá em quadra, tem um defensive rating de 114, quando ele não tá é 119, né? Então é o chamado Deus nos acuda aí, Meu quando Deus. o Walker Kessler sai de quadra. Então, assim, presençaça, né? Presençona. Agora, não quer dizer que ele vai ter uma carreira top 5, né? Ele é um tipo de jogador aqui
que tem um ano de novato interessante, mas não necessariamente, também não tô também aqui dizendo que não vai ser, tá? Mas tem outros jogadores que talvez tenham mais projeção aqui do que ele, né? Ele tá perto dos seus 22 anos, aliás, bem... tem sido repetido isso aqui, viu, Guilherme? 3 dos nossos atletas aqui já tem 22 ou estão pertinho de fazer 22, né? O Walker Kessler faz aniversário de 22 anos um dia depois do meu aniversário, que infelizmente não é de 22 anos, lá em 26 de julho, e o Keegan Murray já tem 22, e o nosso amigo Jalen Williams faz 22 daqui a um pouco menos de um mês, né? Vai começar os playoffs, talvez o jogo de play-in dele decisivo seja no dia do seu aniversário de 22 anos, viu, Gibas? Então, se o OKC se classificar aí, se o OKC se classificar em oitavo, por exemplo, e não vencer o confronto sétimo e oitavo, ele vai jogar aí no dia 14, dia do seu aniversário de 22 anos. Toda sorte aí pro nosso querido J-Dub. Isso diz uma coisa, né, Lucas? Diz assim, primeiro, existem bons jogadores, tem outros que a gente não falou que tem esse perfil até mais velho um pouco, né? E não vão entrar aqui nesse time, mas estão tendo boas temporadas, né? Eu me lembro do Andrew Nembhard, que era um sênior de Gonzaga, já tem 23 anos. E, pô, você consegue deixar em quadra. Também, né? Terry também é mais velho. Então, você tem alguns caras interessantes nessa classe que não são ainda, vamos dizer assim, não são prospects, né? São apostas, né? O Agbaji também teve algumas coisas legais. O Marshall Beauchamp chegou a começar jogos por esse time do Milwaukee Bucks, que é um dos melhores times da temporada. Então, cara, a temporada do Mark Williams também, né? Muita contusão, uma pena, mas quando ele esteve jogando, ele foi bem impressionante a constituição física dele, assim, ele se faz notar em quadra, né? Grandão, é grande, hein? Fortão, corre bem a quadra, né? Um bom talento aí que o Hornets tem para desenvolver. Né? Também vai fazer 22 esse ano, né? Então, é isso que você estava falando, né, Gibas? Os times costumam priorizar aqueles novatinhos cheirando a leite, né? De 19 para 20 anos, mas dá para achar talento também nesses novatinhos idosos, né? Porque assim, Guilherme, comparado com o resto da classe, você vê um de 22, tá velho, né? Compara com o de 19, né? Tá velho, de 22. Mas quando chega na NBA, ele é o bebê de novo, né? É jovem, é jovem. É isso. Tem outro cara que eu gosto também desse perfil, é o David Roddy, que joga no Memphis. Ele é um cara bem durão, assim, sabe? Um cara que... É o futuro do glúteo na NBA? Na minha opinião, é. Na minha opinião, é ele e o cara do Suns, que, porra, eu não consigo falar o nome dele. Você até me falou, fala pela Ish, né? Chama de Ish. Gibas, mas o Ish, ele parece um glúteo passageiro, né? O David Roddy talvez seja aquele glúteo que vem pra ficar, né? Pra dinastia, né? É um glúteo dinástico. É isso. Pode ser. Gibas, então fechamos. Posso até falar... Desculpa, Lucas. Posso só falar que os caras mais ou menos essa faixa etária aí, pra ficar atento aí nesse March Madness, por exemplo, Chris Murray. Ele é irmão do Keegan Murray, irmão gêmeo, inclusive, do Keegan eu sou Murray. contra, velho. Sou contra. Você é contra irmão gêmeo? Irmão gêmeo que fica um ano a mais na faculdade, Guilherme, não dá. Porque não dá. Sério? Porra. Se ele fosse bom, ele teria entrado. Se ele tivesse chance, ele teria entrado. Mas se ele ficou pra estudar, por exemplo, eles jogaram a moedinha. Aí você quer draftar um cara que prioriza o estudo em vez do esporte? Que tipo de mensagem pra criançada você vai estar dando aqui? Não sei, velho. Agora você me refutou, eu tô um pouco reflexivo. Mas, por exemplo, ó, North Carolina State tem o Terquavion Smith, que vai chegar na NBA com 21 anos, mais ou menos esse perfilzinho aí. Vai jogar agora, né? Nesse State acho que tá. Enfim, tem outros talentos interessantes, né? Maxwell Lewis de Pepperdine, Colby Jones Pepperdine, de Xavier. só favor, hein? Adoro falar Pepperdine. Pepperdine é bom demais. Colby Jones Cara, esse cara aqui no Gibbons Board, ele tá muito lá em cima, velho. Colby Jones. Sou encantado por ele. Mas é 21 anos, então tá caindo, né? Tem até uns idosinhos maior, né? O Marcus Saucer, o armador de Houston, que é bem legal também. Fiquem atentos, hein? Porque às vezes, nas próximas semanas aí, nós vamos falar da juventude, né? Gente jovem reunida, novinho pra caramba, Banyama, Scott Henderson, Amém, Ousar, Brandon Miller, Nick Smith, tudo molecadinha. Mas você vê, quando a gente volta para falar da temporada, né, um ano depois,
Panela velha é que faz comida boa, Lucas. Tô trazendo essa definição. Quem diria, né? Que os jogadores mais velhos chegam um pouco mais preparados pra NBA, Quem né? diria? Quem diria mesmo. Ó, prazer te conhecer. Lucas, antes Gibas, de segundo seguir para o... time vem já, hein? Agora traga aí a informação primordial, eu diria, desse podcast. Cara, antes de entrar aí no segundo time, precisamos, primeiro, agradecer aos apoiadores e convidar novos apoiadores a fazerem parte do financiamento coletivo do Café Belgrado. Sabe do que eu tô falando? Não é possível que você não saiba do que eu tô falando. cafébelgrado.com.br. Lucas, o Café Belgrado é um projeto de grande mídia? Guilherme, por enquanto não, né? Infelizmente, estamos batendo a cabeça na parede aí toda a vida que a gente tenta se tornar um projeto de grande mídia, ou se quer um projeto de mídia, né? Então nós estamos tentando ser um projeto, né? Projeto a gente tem conseguido já há um bom tempo ser, e tem conseguido há um bom tempo ser porque muitos fofos, né, e muitas fofas seguem nos apoiando, seguem nos ajudando a manter pelo menos esse sonho de ser um projeto. Então, cafébelgrado.com.br, você pode se tornar, né, oficialmente um fofo ou uma fofa. Um belga fofo, hein, Guilherme? A gente ainda não trouxe fofo não teve. Excelente. Então, para você acessar sua belgrafofura, cafébelgrado.com.br, mas, além de você permitir que o Café Belgrado continue se tornando um projeto, você vai ter acesso a algumas benesses, viu? Algumas não, eu diria muitas, viu, Lucas? Porque quem apoia o Café Belgrado imediatamente tem acesso a uma ampla gama de conteúdos. Faz o seguinte, vai na descrição desse episódio, não sei onde você está ouvindo, eu gostaria que fosse na Aurelo, mas se você está ouvindo agora e não conhece ainda, vai na descrição desse episódio que você vai ver todo o conteúdo de áudio que você vai ter acesso ao apoiar o Café Belgrado. A gente chama de conteúdo, o que são? São séries que a gente conta a história do basquete. Assim, são séries, tem sobre a história do basquete, tem sobre outros assuntos, enfim. Em vez de eu explicar tudo, é mais fácil você ir aí na descrição, você vai ver. Tem o nome da série, o número de episódios, sobre o que se trata. É muita coisa. Por quê? O programa de financiamento coletivo é hospedado dentro desse site, né? orelo.com.br. Mas se você escrever cafébelgrado.com.br, você vai direto para a nossa página dentro da Aurelo. Dentro da Aurelo, você vai conseguir fazer a sua participação no financiamento coletivo. Pode ser cartão, pode ser Pix. Você faz por lá mesmo o desbloqueio e automaticamente tem acesso a todo esse conteúdo. É uma novidade isso que a Aurelo está trazendo. Por anos a gente fazia isso de outras maneiras e para entregar o conteúdo era um Deus nos acuda, né? Era muito difícil. Agora é muito simples, cara. Você apoia imediatamente, já consegue ter acesso às suas recompensas. Pô, não quero apoiar. Pô, pelo menos baixa o aplicativo da Aurelo e dá uma navegada, dá uma olhada como que funciona, que você vai gostar. Não tenho dúvida de que em algum momento você vai falar, não, chegou o momento de eu apoiar o Belgradão. Então, cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, fazer parte da nossa grande comunidade, cafébelgrado.com.br. Uma coisa eu posso te garantir, se você entrar agora em cafébelgrado.com.br, tem um texto do Curry aí, hein, sobre a juventude do Curry aí, que a gente publicou ontem, aniversário do Curry, né? Então a gente contou aí como é que era o Curry jovem, hein? Acho que você vai gostar. Entra aí, cafébelgrado.com.br. Não precisa nem apoiar para ler, é só entrar, que você vai ver. cafébelgrado.com.br. Vem para nossa comunidade. R$9 todo o conteúdo de áudio, R$20 vem para o nosso grupo no Telegram. Lucas, tem o nome de Belgrafofos, hein? Boa. Traz aí, Guilherme, o nome de Belgrafofos ou Belgrafofas, né? É isso, vamos lá. O Arthur, a gente falou ontem, não me lembro, mas um salve pro Arthur. Ontem a gente não falou ninguém, Gibas. Ontem a gente foi meio otário. Não, a gente não foi otário, Lucas. Foi a dinâmica, né? Ontem a gente foi dinâmico. Não, a dinâmica da vida nos obrigou a ser otários. Ontem a gente enfrentou a vida. E perdeu, né? A Bianca Nepomuceno. É sua parente, Lucas? Bianca Nepomuceno apoiou o Café Belgrado. Um salve, Bianca. O Hélio Teixeira contribuiu. Grande Hélio, parceiraço. Eu acho que é a Dan Sandra, o Hélio, viu? O Ale Magal, valeu demais, Ale. O Guilherme Souza, meu xará, hein, Guilherme? Guilherme Souza, hein? Souza, obrigado demais pelo seu apoio. Além deles, né? A Ana Luísa Marques, grande Ana Luísa. Não é minha parente. Muito obrigado pelo seu apoio. O Caio Machado. Ô, Caio, obrigado demais, viu, Caio? Carinha de Adam Sandler, o Caio Machado, hein?
O Pedro Nogueira, grande. Será que é parente do Diogo Nogueira? Pode ser, hein? Eu Um acho que ele é salve aí irmão pro, do Diogo Nogueira. pô, cunhado da Paola Oliveira. Então, um salve pro Pedro Nogueira. Muito obrigado aí pelo seu apoio. E hoje, né, alguns minutos, né, um pouquinho antes, durante a gravação, na verdade, o Luiz Eduardo Alves. Ô, Luiz, pô, fez bem demais, hein, pra gente esse seu apoio, viu? Espero que a gente faça bem pra você também, viu? Obrigado demais. Que Pessoas você tem uma assim. teoria de que Luiz forma os melhores nomes compostos. Ok. Você quer desenvolver ou você quer soltar a esmo aí? Não, eu vou soltar só essa frase primeiro, e aí eu vou esperar o pessoal se acostumar com essa frase e depois eu posso trazer profundamente. É isso. E seguinte, viu? Se você for de Portugal, tô sabendo tudo do Porto, hein? Muito em breve vou trazer Ninguém quer análise do falar do Porto Porto, aí. velho. Perdeu a vaga ontem, a Champions League. E hoje perdeu na basquetinho também, viu? Porra, Se você perdemos for no do basquete? Benfica, podemos dar uma zombada no Porto. Pode ser assim? De repente? Perdemos no basquete, velho? Porra, Perdemos. como é Perdemos, que né? foi? O Porto perdeu bem. Tava perdendo o jogo todo por uns 15. A gente começou a gravar aqui, tava na remontada, baixou acho que pra 9, a última vez que eu vi. Mas só tava 3, tava perdendo de 7, 9, sei lá. Então perdeu, viu, Lucas? Precisava ganhar de 2, pelo menos. 75-65, Gibas. 10 pontos no final das contas. Um salve aí para os nossos ouvintes finlandeses, né? Não temos muitos, viu? Nas estatísticas não costumo É, ver números, eu vejo bastante número de Portugal, mas da Finlândia eu não costumo o ver, Porto não. lutou com o combate, viu, Gibas? Lutou bom combate, a equipe foi briosa. Cara, mas infelizmente, vou ter que falar verdades aqui, que meu estudo Hum. profundo do basquete português me trouxe essas informações. O Porto no basquete não atingiu a sua grandeza ainda, viu, Lucas? É um time que não É sabe mesmo? vencer no basquete. Acho que tá faltando Inf- um conteúdo de mídia aí sobre o Tá basquete faltando um português, hein? conteúdo de mídia em português BR sobre o basquete lusitano, remunerado em euro por empresas lusitanas. Lucas. Acho que é isso que tá faltando para o basquete do Porto bombar. Também Lucas, time acho que B é isso. agora, hein? Boa. Time B, né? O segundo time, All Second Team. Tem bons nomes aqui, Guilherme. Acho que aqui vai ficar a galera que entrou como prospect e que termina a temporada dizendo assim: olha, vocês apostaram na gente pelo longo prazo, já entregamos um aperitivo aqui para vocês. É igual quando você chega na Argentina, Guilherme, é o país que eu fui já, né? Um país fora o Brasil que eu já fui. Fui Argentina, Uruguai e Águas Internacionais, né? São os países que eu fui. Então, quando você chega na Argentina, Guilherme, eles já metem uma coisa, você senta no restaurante, eles já metem você fora. Você sentou, eles já botam uma parada lá na mesa que, a partir do momento que você levanta, você já pode ser atacado pela polícia, né? Então você tem que ficar lá e até consumir aqueles pãezinhos, né? O cobierto, acho que é cobierto que eles chamam. Então, assim, essa galera jovem meteu o cobierto, né? Porque vai ter outra galera aqui, por exemplo, Dyson Daniels não vai estar aqui, né? O Johnny Davis não vai estar aqui, né? Então, essa galera não meteu o cobierto, né, Guilherme? Provavelmente são comparáveis aí a um restaurante brasileiro de Jericoacoara, né? Que você chega em Jericoacoara, senta no restaurante, vem o cardápio, é super normal você ver as pessoas se levantarem e ir embora, Guilherme, porque é muito caro. Então, esse aí, por exemplo, seria o Dyson Daniels, né, nessa temporada. Você viu que Então, viralizou um casal que foi num estabelecimento e aí a moça foi mandar um boa salve. noite, né? Não, boa noite, né? E aí, em vez do rapaz responder boa noite, ele ficou reclamando do valor da conta e falou que a comida nem tinha batido bem, né? Não seja essa pessoa, amigo ouvinte, né? Ou amiga ouvinte. Um casal fez Um isso? casal, mas é um casal que não mora junto ainda, né? Um casal jovem, sei lá, casal não cônjuge. Como E que aí, isso tipo, viralizou? É tipo uma conversa de WhatsApp aí a entre eles? pessoa, isso, aí a pessoa Ah, viralizou a conversa. Cara, boa. é bastante triste, né? Porque, primeiro, a pessoa ficou muito triste pelo valor da conta. E tem uma parte assim que, cara, eu sei que não é pra rir, mas a hora que ele fala assim, pô, R$ 40 a sobremesa foi foda. E aí, tipo, a menina fala assim, pô, você não falou que eu dividia, né? Não, deixa pra lá, tá. O cara mete um drama, assim, né? Fiquei meio triste com essa história, viu? Então, enfim, uma pena que viraliza essas coisas, né, cara? Porque é meio Cara, eu constrangedor, como, assim. como produtor de sobremesas, Gibas, eu
fica ofendido aí, né? Porque R$40 não dá mais pra adquirir tanta coisa, né? Dá pra você apoiar 2 vezes o Café Belgrado, né? 2 vezes o Café Belgrado no Giannis. Porra. E aí sim, né? 60 dias de puro entretenimento e emocore. E zero calorias, né? O mais Zero importante é isso. calorias. Zero. E zero áudios chateados também no WhatsApp, né? Então, se você, ao invés de pagar R$40 na sobremesa, fora o 10%, né? Tiver interesse em ser feliz, vem para o nosso grupo do Telegram, né? Porque tem esse tipo de apoio também, que você apoia e vem para o nosso grupo do Telegram, além de ouvir o conteúdo exclusivo, né? São 2 tipos de apoio, a partir de R$9, a partir de R$20. O que a gente recomenda, né? O que a gente mais gosta, porque a gente entra na sua vida literalmente, né? A gente começa a conversar com você basicamente diariamente, descobre aí seus segredos mais íntimos. Se você vier com a gente pro Giannis, pode até compartilhar, o Guilherme conta muito segredo, viu, gente? Lá no Giannis. Gibas, segundo time, então tem essa galera do Kobiera. Mandei uma mensagem aí no chat privado, Lucas, para enquanto você vai escolhendo seu time, você acalme seu coração e mude de opinião sobre um assunto já debatido no episódio de hoje. Porque, cara, é impossível não ser seduzido por isso que eu vou te mandar. Pode continuar, desculpa. Boa. Essa foto aqui dos irmãos, né? Chris Murray e Keegan Murray. A esperança aqui de quem... Se essa foto aí não te mudou seu coração, velho. Cara, a esperança, assim, os dois são idênticos, só que um bota um cavanhaque, né? Aquele cavanhaque que, quando você é jovem, você tem coragem de botar, que é só um pontinho no queixo. Então, qual é a grande esperança de quem draftar o Chris Murray aí? É que no último ano de contrato do Chris Murray, eles trocam, né, de cavanhaque. E aí você recebe 1 ano de Keegan Murray, porque aí você vai ter... O que eles vão fazer? O que eles ganham com isso, né? Que aí eles vão renovar 2 contratos altos, né? Então, talvez tenha sido a estratégia dos Gêmeos é entrar em anos diferentes para que nos anos de contrato o Keegan Murray joga pra caramba nos 2, né? E aí você troca. Você já tá indo da ideia de que o que ficou é peva, é isso? Já. Ok. Gibbs, você vê que o Keegan Murray, ele é o do cavanhaque ou ele é o do sem cavanhaque? Pô, como é que eu vou saber, velho? É pelo número, pô. Você não sabe o número das camisetas deles? Não sei, velho. Perdão, mas o sentimento que eu tenho é que o Keegan Murray mete o cavanhaque para as pessoas não pensarem que ele é o irmão, né? Então, o 24 é o irmão. O 24, os dois são irmãos, viu, Gibbs? O 24 é o irmão do Keegan Murray. Ok, então, o Keegan Murray é o que usa o cavanhaque. Ele já mete o cavanhaque para ninguém dizer, olha, o Keegan Murray tá mal hoje. Não, pô, eu sou do cavanhaque, né? Então, quando os gêmeos não tem um, né? O melhor, não quer admitir ser idêntico ao outro, eu fico um pé um pouco atrás aí, viu, Gibbs? Mas então, partindo agora para essa galera do Kobiera, senti que você gostou do Kobiera, Guilherme. Jaden Ivey, óbvio. Jabari Smith tá terminando muito forte a temporada. Nas últimas semanas, ótimos números, né? Coisa de mais de 20 pontos por jogo e tal. Então, assim, tá quente o rapaz, tá dando aquela ideia de que, opa, quem achou que eu podia ser primeira escolha, não tava doidão, né? Não tava completamente alucinado. Eu tenho realmente talento aqui, né? Então, tá numa fase bem boa dentro da temporada. O Jeremy Sohan também, lá pelo Spurs. Lógico, o que esses três têm em comum, né? São 3 jogadores de equipes que não estão disputando nada a não ser ótimas derrotas, né? E aí, Gibas, ficam 2 vagas que podem ir para alguns lugares, né? Você concorda com esses 3? Acha que esses 3... Concordo. Boa. Acho que são temporadas bem chamativas, assim. O Jeremy Sohan, Guilherme, do Spurs, ele tem uma tatuagem em português, né? Corpo fechado, que é uma tatuagem aí que ele até já respondeu perguntas sobre ela no Instagram, viu? Então um salve aí pro Jeremy Sohan se ele estiver ouvindo a gente, porque o homem que tatua em português, Gibas, pode ser que ele escute podcast em português também, né? É verdade. Então fica aí essa... Gosto dele, viu? Boa. Bom defensivamente, né? Não tem vergonha de meter um lance livre de uma mão só, se achar que tem mais chance de cair. Então é um rapaz sem pudores, pinta o cabelo tipo Dennis Rodman. É isso. Pouco pudor tem o Jeremy Sohan. Pouco pudor. Por isso que tem se dado tão bem com esse San Antonio Spurs, né? E aí, Gibas, ficam alguns nomes aí pra gente pensar, né? Será que o Andrew Nembhard merece esse destaque? Ou a gente meteu game winner, né? Meteu um game winner contra o Lakers, pô. Ou o Jalen Duren, que agora recebeu a concorrência do Wiseman lá, né? O Wiseman tem... Inclusive avisamos aqui, né? Ó, se não estiver vendo nada, vai ver um Wisemanzinho, né? O homem tem talento.
O Jalen Duren tá tendo essa concorrência, mas quase 9-9 na temporada, né? Não tem o impacto defensivo do Walker Kessler, né? Não é o melhor pivô rookie da temporada, mas é bem jovem e bem interessante. Tem também Tari Eason, né? Mais um jogador um pouco idoso, que eu não quero botar aqui, porque eu quero deixar mais juventude, viu, Gibas? Por isso que eu vou te convidar a deixar fora o Andrew Nembhard também. Deixar o segundo time aqui de prospectos. O que achas? Bom, vamos lá. Então Acho temos que os três, né? vamos meter um Shadon Sharpzinho de prospect, porque Shadon Sharp, gostei, hein? acho que ele vai ser bem bom, assim. É. Acho que, assim, talvez o Shadon Sharp não pegue um segundo time, né? Porque Acho que ele não tá vai. com média de 8 pontos por jogo. Assim, nem sempre ele contribui para bons momentos do Portland dentro da partida, né? O aproveitamento dele não tá show de bola. Então, assim, é um jogador super jovem, super cru, dos mais crus da temporada, sequer jogou NCAA, né? Um dos últimos jogos competitivos dele foi em Belém do Pará, quando ele tinha 16, né? Olha só. Então é um jogador que precisa desses anos, né, no seu currículo para começar a entregar em alto nível. Então não sei se ele vai entrar no segundo E sabe time uma da coisa que NBA. ele tem, Lucas? Ah, Ele tem respeito dos veteranos craques, velho. Já notei isso aí. Os caras olham pra ele e falam assim, tipo, pô, esse esse cara menino é é bom, hein, diferente. velho? Esse menino é diferente, exatamente. Sabe Boa. quando o Canhotinha elogia um jogador, você fala assim, pô, se o Canhotinha elogiou, velho, pô, o É mesmo. Canhotinha não é de ficar elogiando qualquer um, né? Tá, é verdade. Ele falou no dia lá do Flamengo e Vasco que o Gabriel Peck tava tipo o Zagallo. Beleza, é um tipo de comparação que a gente para e reflete um Onde é pouco, né? que Só que, passa o Canhotinha, velho? Que você tem assistido muito Canhotinha. pô, ele tem um canal que chama Canhotinha, velho. Porra. O E ele canal dele é mete uma das essas melhores lá, coisas que o o Peck canal do Zagallo. Canhotinha chama Canhotinha 70. Pra mim é tranquilamente um dos melhores canais do YouTube. Bom, é isso aí. Pô, vou te mandar aqui, ó. Ele tá falando assim: meu time é Arrasca mais 10. Boa. Mas eu gosto desse tipo de ousadia, né? Porque é raro a gente pegar um idoso que compara um jovem médio com um super craque do passado, né? Normalmente eles pegam um médio do passado e com um super craque do futuro. É Então salve aí isso. pro Canhotinha, né? Um Então, salve, Gibas, Renato. temos Jaden Ivey, Jabari Smith, temos o Jeremy Sohan. Precisamos de mais dois aqui, né? Metemos o Shadon Sharp em um. E aqui fica um debate, acho que AJ Griffin e Jalen Duren. Fala um pouquinho aí, ou até o próprio Malachi, né? Malachi Branham. Me fala um pouquinho aí do. Dois do Spurs acho que é um pouco É um demais, né? pouquinho Não? demais. Mas de qualquer forma vai ter dois do Pistons, se for o Jalen Duren, né? Será que não tem outro aí pra gente colocar, não? Apelando pra juventude, de repente, aí? Que não tem, né? Os caras que jogaram bem, assim. Eu Tem gosto. o nosso querido, né? O nosso querido AJ Griffin, novato do Atlanta, né? 8, quase 9 pontos por jogo, 2 rebotes, uma assistência, meteu o game winner também já nessa temporada. Levou o jogo para prorrogação, se eu não me engano, também. Então Era considerado o melhor chutador do draft, né? Quando ele tava no draft, todo mundo falava: AJ Griffin pode sair escolha alta porque ele é o maior chutador dessa classe, não duvidaria ele sair no top 5, saindo antes 16. E aí ele teve, assim, os exames médicos dele não agradaram, né? E ele caiu muito, muito, muito. Até agora uma temporada de mais de 60 jogos, sólida aí, né? Acho que se for para um time só de prospectos, acho que tem que ser ele aqui. Se não for, podemos meter o Andrew Nembhard aqui, não sou contra não. Um pouco de um capitão assim mais experiente para orientar a molecada. Ah, vamos de Andrew Nembhard também, porque acho que ele contribui de várias maneiras, né? Primeiro, é um cara que Queria que joga você falasse de um bastante. novatinho aí, Gibas. Jaden Hard, eu sei que você vê muito e se interessa por ele. Fala um pouquinho aí desse garoto antes de premiar o Andrew Nembhard. Então, o lance do Jaden Hardy é o seguinte, né? Ele é o- uma escolha de segunda rodada do Dallas Mavericks. Todo Não mundo se imaginava que ia ser primeira, né? Foi uma surpresa quando ele foi caindo, caindo, caindo. foi. Ele é um cara que não teve carreira assim relevante antes de chegar na NBA, né? Não fez, Ele foi pro não Ignite, né? fez, fez o G-League Ignite, né? Não fez o NCAA. E ao chegar na NBA, começou a mostrar um bom talento já na Summer League, na pré-temporada da NBA. Só que começa a temporada ele some, assim, ninguém sabe onde ele foi parar, o que aconteceu. E ele alterna muito, né? Ele não faz parte da rotação habitual quando tá todo mundo.
Então, quando ele joga, é quando alguém que fica bastante com a bola não tá jogando. E, velho, aí ele é capaz de fazer coisas insanas, né? Tem ótimos momentos dele na temporada e essa pontuação dele é absolutamente avassaladora, né? Ele termina a temporada. Termina não, né? Tá nesse momento da temporada com 7,6 pontos por jogo em 13 minutos de média. Né? Então é um negócio assim, é muito acima do habitual para um calouro, ainda mais de um time que até esses dias era um time competitivo. Agora tá um horror. Mas tem essa questão, né? Ele não é um cara habitual assim no elenco. O Jason Kidd não sabe muito bem o que fazer dele. Ele já tem 2 jogos na temporada de mais de 20 pontos, né? Um deles ele fez 29 pontos. Agora, ele tinha, na verdade, tem 4 agora, que os últimos 2 que o Luka não jogou, ele também fez 22 e 28. Qual que é a ideia que eu tenho, assim? O Dallas é um time que ele é muito preparado para que o seu ball handler, criador de vantagem, usufrua do sistema, né? E eu acho que o Jalen Hardy, ele é desse elenco, é um dos caras que é capaz de fazer isso, porque se ele não fizer, quando não joga o Luka, agora não tá jogando nem o Kyrie, cara, quem vai ter que fazer é o Tim Hardaway, ele não sabe driblar, se ele for driblar, ele bate a bola, ele quica a bola no próprio pé. O Red Bullock, meu Deus, piorou, é desse nível, mas para pior. O resto é pivô, né? O resto chama a bola de senhor, como diria o Canhotinha, né? Então, ele acaba sendo o cara que é capaz de criar o próprio arremesso e com um time que se posiciona bem, que tem boas peças, né? Então, velho, eu acho que esse cara num time que desse para ele condições de ter alguma estabilidade, os números não seriam tão absurdos, né? 7 pontos a cada 13 minutos em quadra. Esse número é irreal. Mas acho que ele pelo menos teria uma cara mais organizada de que tipo de jogador que ele é, porque eu não sei se esse cara vai ser esse jogador que vem. Se ele é o. Como é que é o nome do cara do Nets? O Ken Johnson? Não, Ken o Ken Johnson é o que Thomas. Ken Thomas. Ou se ele é o Ken Thomas, né? Ele é o cara que joga bem quando não tem ninguém, mas é a hora que você precisa dele para entrar no sistema. Ele é um cara que não existe, né? Aí você acaba botando no fundo do banco. Acho que tudo isso passa muito por um técnico que não, ao longo de todo o ano não soube o que fazer com os jogadores que tem, né? Não sabe o que fazer com o Christian E Wood. sendo justo com o Jason Kidd, que eu nem tenho muita vontade de ser justo com o Jason Kidd, viu, Guilherme? Mas sendo justo, não é sempre que jogador de segunda rodada tem esse tipo de protagonismo, né? Então, assim, Não. um cara de segunda rodada participar de metade dos jogos, jogar 13 minutos quando entra, também não é nada do outro mundo, né? O que chama a atenção é que o Dallas tem tão poucos jogadores capazes de dominar a bola, né? E chamar. Como é que o Gerson fala quando trata bem a bola, Gibas? Chama de meu bem? Cara, ele pode usar essa expressão. O Gerson gosta muito de expressões clássicas, né? Do futebol brasileiro. E ele mescla isso com um certo exagero, né? Então, 700 anos, ficou com 700 minutos com a bola, né? Ele gosta de fazer assim. Boa. Então ele Superlativos, mescla né? isso, superlativo com Boa. bastante bordões clássicos aí do futebol brasileiro. Pra mim é um dos grandes, Gerson Canhão. Boa pra todos, né? Tudo que ele entra, ele brilha, viu, Gibas? Gibas, então fechamos o nosso time Casa com TV podia Andrew. levar o Canhotinha, né? Casa TV levou os Será que vai personagens ter a aí que são liberdade? bem menos. Vai ter super liberdade que ele tem no canal dele? Pô, mas se o cara não tiver liberdade no Casa TV, vai ter aonde, né? É verdade. Será que não é melhor o Gerson ser o próximo, ele ser o Casé TV da terceira Pô, idade? eu topava uma live do Canhotinha. O Canhotinha anota tudo, né? É legal que ele leva um papelzinho. Ele leva um papelzinho e vai fazendo os comentários do jogo, né? Cara, é legal demais, velho. É legal demais. Bom, Sério mesmo. um salve aí pro Canhotinho, hein? Valeu, Pô, Canhotinho de ouro. Canhotinha, se estiver nos ouvindo aí, vem aqui participar do Belgradão, velho. Pelo amor de Deus. Givas, algum destaque final? Ou melhor ainda, né? Algum comentário de Andrew Nembhard? Então, eu acho o Andrew Nembhard um jogador interessante porque ele joga, né? Assim, ele joga bastante. Ele é um dos jogadores dos calouros aí que mais jogaram. Jogou 26, 27 minutos pro jogo. É basicamente a mesma minutagem do Bennett Mathurin. E assim, ele tem funções importantes com a bola na mão, né? Ele é um criador, ele tem 4 assistências por jogo, é um dos principais passadores dessa classe, só tá atrás do Jaden Ivey, né? Que tem 15 pontos e 5 assistências, tem 4. E, pô, é idoso, né? 23 anos já, mas enfim, tá estreando na temporada. A gente não acha que o Nembhard vai virar um super craque, mas a gente também não dá pra tratar essas coisas, né? Não tem Esperar. porque às vezes rola, né? No segundo round, um jogador mais Malcolm idoso Brogdon que mesmo, vira.
Que teve uma Isso, Malcolm trajetória. Brogdon, Jalen Brunson. Mas ele não tem essa carinha não, viu, Gibas? Não, Queria te falar aqui que ele tem uma carinha um pouco diferente. Pensei um carinha pouco mais surpreendente. Nate Walters, assim, sabe? Gibas! Você tem destaque final? Bom, você já falou, eu tinha guardado para falar do Porto, né? Mas já que eu não falei, eu vou pedir para as pessoas entrarem lá no cafébelgrado.com.br e darem uma lidinha lá no texto do Curry. Acho que vocês vão gostar, hein? Quem gosta de Stephen Curry vai gostar. Hein? Historinhas sobre Stephen Curry lá no cafébelgrado.com.br. Esse é meu destaque final. Você tem, Lucas, destaque final? Meu destaque final é reforçar o convite para as pessoas entrarem no Giannis, viu? O grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono. A gente fica muito feliz, muito honrado quando recebe um apoio, mas quando recebe um apoio que é para entrar no Giannis, a gente pensa assim, caramba, essa pessoa quer fazer parte do nosso dia a dia, né? Então fica ainda mais em choque, ainda mais feliz da vida. Então vem você ficar em choque, hein? Junto com a gente. Um choque, terapia do choque, né, Guilherme? Podemos proporcionar lá no Giannis diariamente. Valeu, forte abraço e até a próxima.